E aí, galera, beleza? Vamos falar hoje, nessa aula, sobre os piolhos, os insetos da ordem Phytiraptera. Colocando os piolhos, então, aqui na perspectiva da nossa disciplina dos insetos que a gente está aprendendo, então os piolhos eles são da ordem Phytiraptera, da classe Insecta, e fazem parte, então, do filo Arthropoda. Os piolhos, então, eles, na ordem Phytiraptera, nós temos várias subordens, e a subordem que tem importância para a gente é a subordem Anoplura, que são os piolhos sugadores, que se alimentam de sangue. Nessa subordem Anoplura, nós temos dois piolhos de importância médica. Tá? Um é da família Pediculidae, onde nós temos os piolhos da espécie Pediculus, né? E aí nós temos pedículos cáptes e pedículos humanos, tá? Do gênero Pediculus, me desculpem aí. Então são piolhos do gênero Pediculus, pedículos cáptes, que é o piolho da cabeça, e pedículos humanos, que é o piolho do corpo. E também temos o piolho da ordem Phytiridae, que é da espécie Phytirus pubis. E é o piolho chato, que a gente conhece popularmente como chato, o piolho dos pelos pubianos. Já já eu vou falar sobre as diferenças morfológicas entre estes piolhos. Então, os piolhos da família Pediculidae, tá, são mais alongados, né? E uma das características deles é que eles têm o tórax mais largo do que o abdômen. Então, aqui o tórax ele é mais largo do que aqui o abdômen, tá? Enquanto que os piolhos da família Phytiridae, eles têm esse aspecto aqui de caranguejo, em inglês o nome deles inclusive é crab, né? Eles têm esse nome popular. E aqui o abdômen ele é mais estreito do que o tórax, tá? Então aqui o abdômen é mais largo do que o tórax e aqui o abdômen é mais estreito do que o tórax. Também aqui umas diferenças importantes é que, no caso dos piolhos de corpo e da cabeça, o primeiro par de pernas eles são bastante fortes para poder, né, se agarrar ao cabelo, enquanto que nos piolhos da família Phytiridae, o Phytirus pubis, os pares de pernas que são mais fortes são o segundo e o terceiro par de pernas, tá? Enquanto que o primeiro par de pernas ele é bem mais estreito e pequeno. E colocando aqui os dois lado a lado, para vocês verem o tamanho, vocês veem que os piolhos do cabelo e do corpo, né, pedículos humanos e pedículos cáptes, são muito maiores do que os Phytirus pubis. Mas as lêndias, né, os ovos dos piolhos, são muito similares. Isso aqui é uma foto de uma lêndia, tá? Uma microscopia eletrônica de uma lêndia, para mostrar então como é que são os ovos dos piolhos. Eles são alongados e eles são acimentados nos fios de cabelo, tá? Ou no caso do piolho do corpo, os pedículos humanos, são cimentados nos fios das roupas. E esses ovos eles são operculados, eles têm aqui uma abertura, um opérculo, que é o que vai se abrir depois, né? Faz tipo uma tampinha assim, é fechadinho, e isso daqui é que se abre para sair depois a ninfa dali de dentro, tá? Falando então um pouquinho sobre esses piolhos, né, da morfologia deles, eles têm o corpo achatado dorso-ventralmente, o aparelho bucal ele é picador-sugador, né, retrátil, quer dizer que ele fica guardado, assim, tem a cabeça do bicho, o aparelho picador aqui, daí ele vai para frente quando ele precisa fazer se alimentar. A cabeça é mais estreita do que o tórax, as pernas elas são bastante fortes e elas têm essas garras bem desenvolvidas para poder se agarrar aos cabelos e aos pelos. E os machos, eles têm a extremidade posterior arredondada, enquanto que as fêmeas têm a extremidade posterior bifurcada. Então, isso aqui na foto é uma fêmea, né? Ela tem aqui essa parte bifurcada, tá? Que indica que é uma fêmea, né? Eles são muito, os pelos são muito específicos do seu hospedeiro. Então, cada espécie tem o seu piolho próprio. Né? O piolho que dá em cachorro, dá em ave, não vai dar em humanos. E o piolho que dá em humanos não vai dar em outros animais. Eles dependem muito do microambiente proporcionado pelo hospedeiro. E às vezes as espécies elas podem inclusive ser restritas a regiões do corpo. Então nós temos o Pediculus capitis, que é restrito à região da cabeça, e o Pediculus humanus, que é restrito ao corpo da pessoa.
E a infestação dos piolhos, né, como é que ele transmite de uma pessoa para outra? É através do contato direto de uma pessoa que está infestada com piolho para uma pessoa que não está infestada de piolho. Os piolhos, eles são paurometábolos, isso quer dizer que eles, diferente de alguns insetos como as pulgas e os mosquitos, tá? Os indivíduos jovens são muito similares aos adultos. Inclusive, daí aqui os jovens, né, que a gente chama de ninfas, elas se alimentam de sangue, assim como os adultos. São 3 estágios ninfais, ninfa 1, ninfa de segundo estágio, ninfa de terceiro estágio, e depois nós temos os adultos, né, o macho e fêmea dos adultos, que vão colocar os ovos, tá? O piolho da cabeça, falando mais especificamente agora do Pediculus capitis, ele causa a doença chamada pediculose, a pediculose do couro cabeludo. Os ovos, eles ficam aderidos nos fios de cabelo, geralmente aí é mais ou menos 1 centímetro de altura, né, do cabelo, por isso que um dos tratamentos é raspar o cabelo, cortar muito curtinho, ajuda, ele não tem onde colocar os ovos com muita facilidade. É a espécie mais prevalente em seres humanos, tá? E infesta principalmente crianças, né, jovens de 6 a 13 anos, que estão na idade escolar, que são jovens que vão para a escola, são crianças que têm muito contato umas com as outras, então as crianças não são igual a adultos, né, que a gente olha de longe, assim, cumprimenta, oi, tudo bem, beleza? A criança vai lá, abraça e agarra, e eles brincam de pega-pega e tal, então a infestação em crianças é bem mais prevalente, tá? Em Belo Horizonte, a prevalência estimada é de mais ou menos uns 10%, e geralmente vem depois das férias, né? Isso daí, eu tenho filhos na escola e sempre nos primeiros meses ali, depois das férias, é quando saem os alertas, ó, tá tendo piolho na escola, né? As crianças voltam das férias geralmente bem, assim, daí tem um ou outro coleguinha que tá lá e vai transmitir para todo mundo, tá? Hoje em dia é muito importante, uma das coisas que é legais é que hoje em dia não existe mais um estigma tão grande quanto era há 20, 30 anos atrás, né? Então os pais, a minha experiência pessoal nas escolas é que os pais tratam isso com muita naturalidade, o que facilita o controle, né? Porque os pais não têm vergonha de falar, olha, meu filho está com piolho, né? Então, por favor, cuidem dos seus filhos aí. Os pais não têm vergonha de falar sobre isso e acaba sendo muito mais fácil de fazer o controle. Falando agora do Pediculus humanus, que é o piolho do corpo, tá? Esse piolho ele se alimenta, né? Ele vai estar ser encontrado no corpo das pessoas, mas o ambiente mesmo que ele precisa para viver bem ali são as roupas pesadas, né? Roupas de tecidos pesados como lãs, tecidos quentes, aonde esse piolho vai colocar seus ovos. Então ele vai picar as pessoas, ele não vai precisar tanto do pelo das pessoas, igual é o Pediculus capitis, que precisa do cabelo, tá? Ele precisa das roupas, e ele vai picar as pessoas e vai se acolher ali nessa roupa. Por isso, esse piolho ele é muito mais comum em países muito frios, em países temperados, em regiões temperadas, onde as pessoas tendem a usar roupas mais pesadas e por um tempo maior. Então, por exemplo, se pensar que na Europa, no norte dos Estados Unidos, Canadá, Rússia, países desse tipo aí, o inverno geralmente dura uns 6 meses quase, tá? Né? Que é frio ali entre novembro até março, até abril, mais ou menos é muito frio. É o local onde são os países onde esse piolho ele vai acabar sendo mais comum. E a transmissão dele acaba sendo muito pelas roupas, tá? Então, pelo contato, tem um contato pessoal de pessoa a pessoa, mas por emprestar roupas, cobertores, casacos, coisas desse tipo, é que faz com que ele acabe se espalhando entre indivíduos. Aqui mostrando aqui as fotos, um piolho do corpo aqui, né, bem pequenininho, mas aqui os ovos entre os tecidos, as fibras dos tecidos, e aqui os adultos, né, a fêmea e o macho, e alguns ovos também em algumas fibras de tecidos. E da última espécie importante dos piolhos, o Pithyrus pubis, né, que é o famoso o chato. Aqui uma fotinho dele, né, bem bonitinho aqui com sangue, né, ele expelindo um pouco de sangue, aquele preso entre os fios de cabelo. A doença ele causa ptiríase, né, essas regiões vermelhas aqui, né, são as mordidas na região pubiana, dá muita coceira. Ele é o menor piolho de todos, tem um comprimento bem pequenininho e ele vive realmente na região pubiana, tá? E com isso a transmissão dele é totalmente
relacionada à atividade sexual. Então, uma pessoa que está com pitidos púbicos, ao ter atividade sexual com outra pessoa, a tendência de transmitir para essa outra pessoa é bastante grande. Mas esse piolho ele pode ser encontrado em outras regiões do corpo, não só na região pubiana, às vezes nas regiões axilares, sobrancelhas, barbas, tá? Eles podem acabar infestando esses ambientes, embora não seja tão comum, já que ali na região pubiana você tem um ambiente que é mais aquecido, um ambiente mais úmido, né? Porque está sempre protegido, enquanto que barbas, sobrancelhas e axilas de homens, que geralmente é as que têm pelos, né, são mais expostas a serem mais lavadas, higienizadas e tal. Então, a transmissão dos piolhos eu já falei um pouco ao longo dos slides, né? Então, o pedículos, né? O pedículos capitis é o contato direto pessoa a pessoa. O pedículos humanos vai então pelos ovos que estão presos nos tecidos e emprestar roupas de uma pessoa para outra. E o pedículos pubis é contato sexual. O que facilita a transmissão desses insetos é a coabitação em locais apertados, transportes coletivos, às vezes, aglomeração de pessoas. E nas escolas, o pedículos capitis, que é o mais comum, nas escolas, os abraços, as brincadeiras infantis, que não tem muito como evitar, é natural das crianças, tá? Então, é a forma que eu diria mais comum realmente de transmissão de pediculose, pelos abraços e brincadeiras infantis das pessoas. E a prevalência ela vai variar muito de país para país, vai variar das roupas, vai variar de corte de cabelo. Então, mulheres, né, por causa da nossa cultura, das mulheres terem cabelo comprido e os homens não terem cabelo comprido, as mulheres elas acabam sendo mais suscetíveis à pediculose do que os homens, tá? O tipo de cabelo também, às vezes, pode facilitar ou dificultar ter pediculose entre cabelos que são muito fininhos, né, muito espaçados, mais ralos. O piolho tem mais dificuldade, cabelos que são mais espessos, mais densos, vai ser mais comum. E também tem algumas estimativas aí de que nos salões em Belo Horizonte, tá, 5 a 10% das pessoas que frequentam os salões em Belo Horizonte chegam lá com pediculose, tá? E a manifestação clínica da pediculose, então, né, principal, então, o pior deles não é muita transmissão de doenças, tá? Mas sim a reação à picada. Em alguns casos, as pessoas têm hipersensibilidade, que causa muita coceira, muita inflamação da pele, dermatite, lesões, né, bastante intensas. Essas escoriações de se coçar muitas vezes incomodam, formam feridas, cascas, que podem ser um local para uma infecção secundária por bactérias, tá? Mas isso não é uma coisa tão comum. O pior mesmo é essa coceira, a pessoa fica lá o tempo inteiro, né, se coçando e tal. Isso é a reação mais comum e é o maior problema dos piolhos. Eles podem transmitir doenças? Podem, tá? Piolhos podem transmitir algumas doenças, mas como eu falei, não é muito comum. O piolho do corpo é um problema, já foi um problema maior na Europa, na Primeira Guerra era um problema sério da transmissão de rickettsia, né, Proazec, que causa o tifo exantemático, e a Bartonella quintana, que causava a famosa febre das trincheiras, né? Então, o que acontecia aqui muitas vezes é que o piolho pica as pessoas, nas fezes dele tem a bactéria, e daí tem aquela picada aberta junto com a bactéria, a pessoa acaba se infectando, e isso foi uma doença séria em épocas outroras, né? Hoje em dia é muito pouco comum. Por fim, tem a febre recorrente, causada por borrelia recorrentes, tá? E aqui, muitas vezes, essa doença acaba sendo transmitida mais pelo ato que as pessoas têm na hora de fazer catar piolho e esmagar eles entre os dedos. E eu já vou falar sobre isso, que é um péssimo hábito, tá? Então, o tratamento da pediculose, né? A pediculose, o principal tratamento é a higiene, né? No caso do pedículos humanos do corpo, é a troca de roupas, lavar as vestimentas com lisofórmio, né? E lavar muito bem. E daí tratar as lesões com pomadas antialérgicas, tipo Fenergan e coisas assim, né? Pomadas anti-inflamatórias. E em casos extremos, quando tiver infecção, antibióticos. Já no caso da pediculose de cabeça, pitiríase, o tratamento é um pouquinho mais chato, tá?
né, nesses dois casos, é tanto a pediculose da cabeça, né, quanto a pitiríase, porque tem que ser feita a catação manual. E a catação manual é feita com pentes finos, desse tipo de pente que tem aqui, tá? Aqui na videoaula não aparece tanto, mas no PDF que vocês têm, vocês vão conseguir ver bem. Hoje em dia ele é padronizado, esse pente de metal ele é muito juntinho. Antigamente era um pente de plástico, mas ele não pegava tão bem o piolho, tá? Era um pente de dois lados e tal. Esse pente aqui é o que é o adequado. Então como é que é, né, o tratamento? A criança toma banho, muitas vezes já no banho ela vai utilizar shampoos e óleos que facilitam a catação do piolho. Depois do banho você usa esse pente para tirar, né, o maior número de piolhos e lêndias aí possíveis. E quando tirar o piolho, o que faz com ele? Pega ele e joga fora. Tá? Pode jogar na privada, pode jogar num potinho com álcool, tá? Qualquer coisa assim, menos esmagar ele entre os dedos. Porque quando você esmaga ele entre os dedos, além de espalhar fezes do piolho que tem ali, sangue e tal, que tem as bactérias para lá, o pior mesmo é que você vai estar, no caso das fêmeas, você espalha vários ovos que vão ficar aqui, né, na unha, entre as unhas dos dedos e tal, e vai fazer com que o tratamento seja mais difícil, porque depois você passa, né, na hora do banho, coisa assim, passa isso aí, né, prende piolho ali e é nojento, tá? Então não façam isso, assim, né? O certo é pegar e jogar fora, né? Usar o secador de cabelo ajuda especialmente contra as lêndias, tá? Então, além de matar as lêndias porque fica mais quente o secador de cabelo, o que ele realmente causa de facilitador aí é que ele amolece aquele cimento das lêndias e facilita na hora de pentear, retirar elas. No caso dos meninos, o corte de cabelo curto, né, é bem fácil de fazer. No caso das meninas, né, culturalmente a gente tem umas dificuldades aqui no Brasil e em muitos países do mundo. E o uso de géis e óleos, tá? Então usar um óleo depois do banho, coisa assim, dificulta a aderência do piolho. O tratamento da pediculose, né, também então nós temos os piolicidas, tá? Que o mais famoso é o escabiol, tá? Também tem o lindane aí que são bastante conhecidos, e o Deltacid também são marcas que você pode encontrar aí. Então geralmente são shampoos que se usa, né, na hora do banho e daí você deixa com uma touca para abafar aquilo ali e ficar um tempo, né, 30 minutos aproximadamente, e depois tira a touca e lava bastante aquilo, né, repetindo essa aplicação durante umas 3 vezes no intervalo de 5 a 7 dias. Só que esses shampoos são bastante tóxicos, tá? E no caso de crianças é um problema maior, porque as crianças têm a cabeça muito vascularizada, então a chance delas se contaminarem com essas coisas tóxicas é maior. Na hora de dar banho é mais difícil, as crianças, muitas delas não gostam já de lavar cabelo naturalmente, por causa de ir no olho, coisa assim, então, e como tem que lavar muito bem depois do shampoo, é complicado, e a criança tem o ato de, ela tá lá tudo rampado, ela abre para poder pegar e coçar a cabeça enquanto tá com o shampoo, e depois leva a mão à boca com material tóxico, então com as crianças tem que tomar muito cuidado. É possível fazer o tratamento da pediculose sem o uso desses shampoos, tá? É isso que eu quero dizer para vocês. Sobre as referências, então, gente, né, a aula terminou aqui, essa aula hoje. Né, como eu falei já nas outras aulas, Parasitologia Humana, o livro do Davi Pereira Neves é o principal livro, a principal referência, mas eu estou botando aqui para vocês um link da Wikipédia que é bem completo, que eu olhei lá, tem bastante informação, tá? E pode complementar algumas coisas que nós vimos aqui na aula, beleza? É isso aí, até mais e até a próxima aula.